Há 2 domingos nós vimos que Deus se importa com o que a gente sente. E nós vimos que nós deixamos de receber paz de Deus quando nós permitimos que a ansiedade se acumule dentro de nós. Nós não podemos ter no mesmo coração emoções que são uma contra a outra, sensações que são uma contra a outra. Nós precisamos estar esvaziados das ruins para recebermos as boas. Nós precisamos estar esvaziados da ansiedade para, nesse espaço, recebermos a paz de Deus. Nós olhamos isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem uma relação aqui, né? Não andem ansiosos. Tá, como é que eu tiro essa ansiedade? Oração, súplica e ação de graça. Se você não esteve conosco há 2 domingos, vai lá no nosso canal no YouTube, que tem toda a fundamentação bíblica a esse respeito. Como a gente percebe que Deus se importa com as emoções. E como Ele dá essa ferramenta, quando nós cremos nele e na eficácia daquilo que Ele apresentou para nós. Então a ansiedade sai através da oração, das súplicas, da ação de graças, e a paz de Deus vem e entra ocupando esse espaço que antes era ocupado por coisas que faziam mal. E aí nós somos guardados o que nós pensamos e o que nós sentimos em Cristo Jesus. Depois de dar essa importante orientação sobre como podemos desfrutar da paz de Deus, o apóstolo Paulo continua nesse texto bíblico falando sobre questões fundamentais da vida cristã. E olha só, essas questões também são fundamentais para a saúde emocional, para uma vida em paz, para uma vida equilibrada, para uma vida plena. Então nós vamos acompanhar a sequência do ensino bíblico sobre esta vida que tem o coração e a mente guardados em Cristo Jesus e que está relacionado a uma vida que satisfaz. São 3 importantes elementos que o apóstolo Paulo vai falar na sequência para uma vida emocionalmente saudável, espiritualmente alicerçada, e o primeiro deles é a importância dos pensamentos saudáveis. Você pode repetir isso comigo? A importância dos pensamentos saudáveis. Mais uma vez. A importância dos pensamentos saudáveis. Olha só o que tem aqui na sequência de Filipenses 4, agora o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, que pensamentos vêm? Que espaço você dá para eles? Que batalha você trava nessa hora? Deus sabe a importância do que você pensa. Ele fez você um ser pensante, um ser racional. E Ele deu para os pensamentos um poder muito grande. Não aquele poder místico de se eu pensar que eu vou ficar rico, eu vou ficar, e se eu não trabalhar. Mas um poder aqui dentro que pode me dar toda a motivação, que pode me dar tudo que eu preciso para trabalhar e ganhar o dinheiro. Então o caminho não é místico, o caminho é muito orgânico, o caminho é muito biológico, o caminho é também psicológico. Mas eu preciso saber direcionar os meus pensamentos. O cristianismo é a religião que mais enfatiza a importância do pensamento, do uso da razão, da cognição. O cristianismo não é uma religião que diz para você esvaziar o seu pensamento. Fica vazio de pensar, ou então de encher a cabeça de fábulas e coisas ilógicas.
Não, a própria Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,15 que nós precisamos saber responder qual é a razão da esperança que nós temos em Jesus, sabia? A Bíblia está dizendo isso, você precisa saber responder por que você confia em Jesus. Ah, eu confio porque é mistério. Não, você tem que saber. Você tem que entender, porque a fé é uma fé em alguém, é uma fé em alguma coisa. Se você não conhece esse alguém, se você não conhece o que esse alguém pensa, o que esse alguém diz, o que esse alguém quer, que fé é essa? Que show da fé é essa, como diria a guria? Quando alguém está angustiado, quando alguém está depressivo, quando alguém está ansioso, triste, em geral luta contra essas emoções, né? Eu quero me livrar dessa angústia, eu quero me livrar dessa coisa ruim que eu estou sentindo aqui. Mas o que você precisa saber é que as suas emoções não são a causa do que você está sentindo. Elas são você sentindo. Seus pensamentos é que são a causa do que você sente. Seus pensamentos é que são a causa do que você sente. Em geral, as pessoas pensam que um acontecimento ruim gera um sentimento ruim. Mas a verdade é que entre o que acontece e o que eu sinto, tem o que eu penso. Porque se eu pensar que isso é bom, eu vou sentir coisas boas. Se eu pensar que isso é ruim, eu vou sentir coisas ruins. Se eu pensar que isso é uma oportunidade, eu vou me sentir eufórico. Se eu pensar que isso é o fim do mundo, eu vou me desesperar. Concorda? Só que muita gente está no automático do aconteceu, sentiu, sem entender a importância dos pensamentos. Pensamentos funcionais, pensamentos corretos, pensamentos íntegros, e por isso a palavra de Deus está dizendo, pensem nessas coisas. Mas o antes do essas coisas tem o pensem. Então, pense. Sobretudo, pense sobre o que você pensa. Esse é o pensamento que eu deveria ter, é isso que eu deveria estar nutrindo. Mas, em geral, entre o acontecimento e a nossa resposta emocional, tem um pensamento que, em geral, ele é um pensamento que brota, ele é um pensamento que surge, ele é um pensamento automático, baseado naquilo que lá profundamente dentro de você acredita, você crê. Eu já disse aqui, eu acho que há uns 2, 3 anos, né, eu mostrei aquela base de como é construída a forma como a gente vive, né? Tudo depende da nossa cosmovisão, das nossas crenças, dos nossos valores e então das nossas ações. Ou seja, o que eu acredito que é real, molda o que eu acredito que é verdadeiro. O que eu acredito que é verdadeiro molda os meus valores, e meus valores moldam minhas ações. E muita gente tenta agir diferente do que tem agido e nunca vai conseguir, porque isso aqui é o topozinho da montanha. Também não dá simplesmente para mudar os valores, eu tinha esses valores, agora eu vou ter esses valores, porque eles decorrem do que você acredita. E o que você acredita decorre do que você vê como realidade. E o grande problema é quando a realidade tem sido distorcida aos olhos de muita gente. Muitas pessoas não estão enxergando a realidade, as coisas como elas são. Então elas criam um mundo de fantasia na sua cabeça, ou então, simplesmente entram em crise quando percebem que a realidade não é como elas gostariam que fosse. Lembre do que eu disse há 2 domingos, o que assusta aos olhos não é o que eles veem, mas como eles veem. Por isso que uma pessoa pode lidar tão bem com uma situação, e uma outra pessoa pode lidar muito mal com a mesma situação. A história que cada pessoa conta para si mesma a respeito do que acontece é a coisa mais importante, porque isso vai determinar o que essa pessoa vai sentir. E bem, você sabe que o que você sente leva você a agir.
de boas maneiras, de maneiras ruins, de maneiras saudáveis, de maneiras destrutivas. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria tiveram o mesmo estímulo. Qual foi o estímulo? A visita de Jesus. Jesus chegou. E agora? O que a gente faz? Bom, esse era o estímulo, a visita de Jesus. O que Maria pensava em relação a esse estímulo? Eu tenho que aproveitar a presença de Jesus na minha casa. Então, o que ela fez? Sentou aos pés de Jesus. E o que ela sentiu? Paz. Agora, diante desse mesmo estímulo, o que Marta pensou? Eu tenho que correr e organizar as coisas na casa. Baseado nisso, o que ela sentiu? Irritação, agitação, gerou uma faísca no relacionamento ali, porque ela foi lá dizer: olha aí minha irmã, Jesus. E vai saber se Jesus não tivesse dito: Marta, Marta, calma. Porque você sabe que isso não tem fim, né? E onde é que isso tudo começou? Começou com o pensamento delas a respeito do estímulo. Jesus chegou, isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Pode ser uma boa porque Jesus está lá, mas pode ser uma coisa ruim porque ele viu que a nossa casa é bagunçada, que a nossa casa é desorganizada. Se a gente não fizer uma comida boa, pode ser que ele ache que a gente não sabe fazer uma boa comida. Claro que Jesus não vai achar isso, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Aqui tem um segredo, meu irmão. Aqui tem um segredo revelado pela palavra sobre a importância do que você pensa sobre as coisas que acontecem. Então, quando você está enfrentando emoções difíceis e dolorosas, não lute contra elas, porque elas simplesmente estão aí para fazer o papel delas. O que você tem que vir é para esse nível anterior aqui. Tá, mas se eu estou sentindo tudo isso, é porque eu penso que isso deveria me causar isso. Então deixa eu tentar enxergar isso de outro ângulo. Deixa eu tentar pensar isso de forma diferente. Deixa eu ver se isso realmente é tão ruim quanto parece, ou deixa eu aceitar o fato de que mesmo que seja tão ruim quanto parece, é assim que a vida é. Faz parte da vida. Então, não invista sua energia lutando contra o que está sentindo. Invista seu tempo em pensar sobre o que você pensa. Porque o que você pensa determina o que você sente determina o que você faz ou deixa de fazer. Os pensamentos sombrios, disfuncionais, pessimistas, distorcidos, imorais, egoístas, eles vão gerar em você diversas enfermidades emocionais, espirituais e também físicas. Por isso que a palavra de Deus recomenda, eu vou ler de novo: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora eu quero falar sobre a importância das ações coerentes. Você pode me apoiar dizendo junto? Vamos lá? A importância das ações coerentes. De novo, a importância das ações coerentes. O texto continua, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Percebe a relação de novo? O Deus de paz estará comigo, eu vou sentir a paz de Deus, mas isso está relacionado com eu viver de acordo com o que eu acredito. Isso é coerência. Fazer as coisas que combinam com o que eu creio são ações coerentes. Então, deixa eu reforçar bem esse conceito. Ações coerentes
são aquelas que combinam com aquilo que você acredita que é importante. Você tem uma lista de coisas que você considera importante, né? Coisas que você valoriza, coisas que você sabe que você precisa delas. E quando é que você perde a paz? Quando as coisas só ficam na lista, mas não na prática da sua vida. Você perde a paz quando olha para uma lista cheia de coisas boas e pensa assim: mais uma coisa que eu não fiz. Um dia eu vou ter que começar. Um dia eu vou ter que fazer. E aí você começa a dar desculpa para você mesmo. Mas é porque eu estava muito cansado, por isso eu não fiz. Ah, porque aquela pessoa me tirou do sério, então não deu para agir da maneira que eu acho que eu deveria. Ah, é que surgiu isso. Ah, é que não surgiu aquilo. Ah, é que teve muito disso. Ah, que faltou muito daquilo. E o fato de ter uma lista na sua vida, porque tem essa lista e você não consegue fugir dela, você simplesmente sabe o que é importante. E o fato de você não fazer as coisas que estão na lista do que é importante, fazem com que você perca a sua paz. Por quê? Porque isso vai gerando em você culpa. Isso vai gerando em você remorso. Isso vai gerando em você ressentimento. Todo mundo sabe da importância da alimentação saudável. Alguém aqui não sabe? Todo mundo sabe da importância da atividade física. Não necessariamente de fazer academia, mas de se manter ativo. Todo mundo sabe da importância de ter um tempo de qualidade. Todo mundo sabe da importância de tirar boas férias. Todo mundo sabe da importância de usar o dinheiro com sabedoria. Todo mundo sabe sobre a importância de não passar tempo excessivo no celular. Isso está lá na sua lista. Mas quando você não corresponde a estas coisas que você mesmo considera importante, você começa a se desgastar em culpa. Não é? E aí você fica esperando um cenário ideal chegar. Quando você vai ter mais tempo? Quando você tiver mais recursos? Quando você tiver mais disposição? Mas lá no fundo você sabe que esse dia não vai chegar. Você sabe que você está mentindo para você mesmo. Porque se você não faz o que é importante hoje, a chance de você fazer o que é importante amanhã é quase nula. Porque o princípio é o mesmo. E qual é o princípio? Fazer o que é importante. E aí você vai entregando os pontos. E aquela lista vai se tornando uma lista opressiva na sua vida. Porque em vez de trabalhar com o que você tem, você fica esperando condições para fazer. E aí não faz o que poderia fazer para mudar justamente a realidade. A vida cristã não é uma lista de coisas para você fazer um dia. A vida cristã é o amor na prática hoje. A santidade está na sua lista, né? A pureza dos pensamentos. O convívio com os irmãos durante a sua semana está lá na sua lista. A leitura da Bíblia, a oração, o envolvimento na obra de Deus, não são coisas que estão na sua lista porque você sabe que são importantes? Então isso não pode apenas ficar numa lista de tarefas de um futuro que vai saber se vai chegar. E além disso ser uma desobediência a Deus, porque a pureza, o envolvimento, a comunhão, a oração, a meditação na palavra, além de ser contrário ao que Deus quer para você, tem esse efeito colateral de fazer mal para você. Me diga, se não é assim, que a grande frustração humana não é nem necessariamente o que não pode fazer, mas o que poderia fazer, mas não fez. E aí você luta, né, com vários pensamentos, tentando primeiro se justificar.
Não, mas é que isso, mas é que aquilo, mas é que aquilo outro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí você fica inventando desculpinhas e a sua saúde emocional vai cada vez afundando mais. Até que você chega num ponto que você se torna indiferente. Azar, isso não é importante mesmo. Não, não é tão importante assim. Eu espero que você não tenha chegado nesse ponto da indiferença, onde você fez assim para você mesmo. Você fez assim para a sua própria lista, porque a indiferença corrói tanto quanto as outras questões nesse sentido. Por fim, eu quero falar sobre a importância da resiliência em Cristo. Vamos juntos? Importância da resiliência em Cristo. Mais uma vez, importância da resiliência em Cristo. O texto continua, chegamos no versículo 11. Aprendi, grava essa palavra aí, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Resiliência é a propriedade que um material tem de retornar ao seu estado original. Isso é resiliência. Não sei se você sabia sobre esse conceito. Resiliência é a propriedade que a matéria tem de voltar ao seu estado original. Por exemplo, aqui na minha mão tem uma esponja. Como é que ela estava aqui dentro, desse tamanhinho, e agora ela voltou a ser o que ela era antes? Porque essa matéria que compõe essa esponja tem uma alta capacidade de resiliência. Tem outros materiais que, se a gente fizer essa mesma coisa, eles vão quebrar, vão esfarelar, concorda? Porque aquele tipo de matéria não é resiliente. Essa aqui é. Deus nos fez Socorro, minha esposa me obriga a lavar louça lá em casa todos os dias, isso aqui é um sinal. Procure a polícia. Brincadeira. Deus nos fez com o potencial de sermos resilientes, sabia disso? Deus criou você com o potencial de resiliência. Então diga assim: eu sou resiliente. Você pode dizer isso? Diga de novo: eu sou resiliente. Nós vivemos numa geração muito desafiadora para a resiliência, porque as pessoas, elas hoje são frágeis. E apesar do mundo ser líquido, elas têm um pensamento sólido, que está se fragmentando, está rachando, está quebrando. Então, quando você vê que a pessoa está vivendo uma pressão na vida, ela quebra, em vez de voltar. O que o apóstolo Paulo está dizendo que é o seguinte: para poder viver bem, tanto sem pressão como com pressão, eu precisei aprender. Pode colocar de novo, Ju, o texto? Vamos olhar de novo? Aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Não é uma coisa que a gente faz naturalmente. Você tem o potencial da resiliência, mas se você não aprender, você não se tornará resiliente. E como é que eu aprendo? Eu aprendo na prática. E para aprender na prática, eu preciso aceitar as coisas como elas são. Entendendo que Cristo está me fortalecendo naquele momento. Se está tudo muito bom, glória a Deus. Se está tudo muito ruim, glória a Deus. Não é que eu não sinta, mas é que eu sei que faz parte. Não é que eu não sinta pressão, eu sinto, mas eu sei para onde Cristo vai me trazer de volta. E você vai ganhar independência de vida. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida real é cheia de altos e baixos.
é repleta de ganhar e perder. Tem frio, tem calor. Bom, não preciso nem dizer para você isso, né, meu irmão? Frio e calor no mesmo dia, né? Derruba a saúde. A vida é repleta de sol e chuva, noite e dia, vindas e idas, vidas e mortes. E quando você achar que não consegue, Deus vai levantar um irmão que vai fazer você voltar ao ponto da resiliência. Essa é viver em família, né? Comunidade. Ô irmão, eu não queria mais lavar a louça hoje, eu perdi a esponja. Agora o irmão trouxe a esponja de volta, não vou poder dizer isso, né? Meus irmãos, a nossa geração, ela está emocionalmente doente, sabe por quê? Porque ela tem a expectativa furada de que só é possível ficar bem quando tudo está bom. Deixa eu dizer para você, isso é uma expectativa furada. Irmãos, eu tive depressão e ela não foi leve. Eu comecei com a dosagem mínima do remédio e fui até a dosagem máxima do remédio. Foi muito difícil. Mas eu nunca perdi o entendimento de que o que eu estava sentindo não era uma resposta adequada à realidade. Então eu abracei as minhas emoções que eram sombrias, terríveis, opressoras dentro de mim. Mas eu botava o dedo na minha cabeça e eu digo, eu sei que isso é uma desregulação química, eu sei que isso é indisponibilidade de neurotransmissores, e eu não vou deixar que isso determine o que eu faço ou deixe de fazer. E eu não deixei de estar um domingo pregando nessa igreja, durante meus períodos mais sombrios. Eu não deixei de dirigir nenhuma reunião que teve naquele ano sombrio da minha vida. E não é que eu não chegasse aqui com vontade de não estar. Porque tem gente que tem o dom de piorar a depressão dos outros. Mas aqui, ó, cabeça, cognição, pensamento. Porque eu entendi que meus pensamentos me levaram àquela circunstância. Bom, então vamos suportar essa circunstância enquanto a gente muda essa circunstância. Eu não estou menosprezando a depressão, tá, gente? Eu tive momentos de chorar em posição fetal no colo da Paula ou no chão lá em casa. Foi terrível. Eu só estou dizendo para você que poder voltar depois foi possível porque eu sabia que em Cristo eu sou resiliente. Aceitei a ajuda de psicólogos, aceitei a ajuda de psiquiatras, mas eu sabia que o meu potencial foi dado por meu Deus e que estava lá. Eu voltaria a ser o que eu fui criado para ser. Porque eu sou, simplesmente como meu Deus é. Ser é o bastante. Cristo não prometeu tirar você do mundo. E Cristo não prometeu amenizar o mundo para ser mais fácil para você. Vida cristã não é plano de saúde ilimitado. Vida cristã não é cartão de crédito com limite ilimitado. Vida cristã é a garantia que você tem um endereço quando sair daqui. A essência da vida cristã é a palavra de Jesus dizendo, vocês não vão sucumbir quando esse lugar sucumbir. Eu estou indo preparar morada para vocês, e lá não vai ter choro, lá não vai ter ranger de dente, lá a morte não atinge. Então, quanto antes você entender que o mundo é como ele é e não como você gostaria que fosse, antes você pode desfrutar de bem-estar emocional. Sabe aquele negócio de 1000 cair para um lado e 10.000 cair para o outro? É disso que a Bíblia está falando. Não é que você não sente, não é que você não percebe, não é que você não veio, mas você não deixa de caminhar. Então lembre, Cristo não prometeu tirar você do mundo e nem amenizar o mundo para você viver, mas Ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo.
Ele prometeu dar forças para você viver. Hoje eu falei então sobre a importância de 3 questões para uma vida equilibrada. Você consegue lembrar quais são essas 3 questões? A importância da memória. A importância dos... Não, Ju, não dá o spoiler. A importância dos pensamentos saudáveis. Depois eu falei a importância das... A importância das ações coerentes. Ou seja, fazer o que eu sei que deve ser feito. E agora, pelo menos essa última, que eu falei há alguns minutos aqui, a importância da resiliência em Cristo. Irmãos, nós temos uma esponja para cada um aqui a R$10.000. É uma esponja abençoada. Se você levar essa esponja, colocar lá na sua pia, a louça se lava sozinha. E você vai lembrar dessa pregação de hoje. Se você está em casa, se você não nos conhece, isso é só uma brincadeira. Então, olha só, 3 dicas rápidas, uma para cada uma dessas ações importantes. Primeira, seja o xerife dos seus pensamentos. Seja o xerife dos seus pensamentos. Lembra o que a gente leu? Sobre você tomar uma decisão sobre o que você pensa. Mas olha o que diz aqui em 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, mentirosos, coisas que a gente pensa enganando a nós mesmos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Entende como a Bíblia entende a importância do que você pensa? Entende que você tem pela fé armas poderosas para não ser prisioneiro de pensamentos intrusivos, de pensamentos destrutivos. Você precisa fazer um discernimento, pedir: Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá toda a sabedoria, conforme tu prometeu lá no livro de Tiago, tu disse que não teria custo nenhum, era só te pedir. E com essa sabedoria você, não, só um pouquinho, esse pensamento aqui, ele não é verdadeiro. Esse pensamento aqui não condiz com a realidade. E quando ele estiver aí massacrando você, você só um pouquinho. Está preso o pensamento em nome de Jesus. Tudo que você disser ou disser não me interessa, vou te levar para Jesus. E chega lá para Jesus e diz: Jesus, é isso que eu estou sentindo. Jesus, é isso que eu estou pensando. Esses pensamentos estão atentando contra a minha saúde emocional, estão atentando contra a minha vida, estão impedindo eu viver a vida plena que tu prometeu, estão impedindo eu de ver o colorido da graça, a alegria da salvação. Jesus, diz para ele pensamento por pensamento. Lembra do conselho que eu dei há 2 semanas anteriores aqui? É claro que não. O conselho foi: faça de Jesus o seu principal terapeuta. Pode ter outros, mas Jesus tem que ser o seu principal. Você tem que ter essa sessão com Jesus diária e várias vezes no dia. Jesus, é isso que eu estou pensando. E creia que esse pensamento vai ser preso na presença de Deus em nome de Jesus. E ele não vai ter habeas corpus, ele não vai ter um julgamento injusto, ele vai ficar preso pela fé em nome de Jesus. Seja o xerife dos seus pensamentos. Alan, chega aí, eu quero que você faça isso agora mesmo. Ju, pode deixar o pessoal mais à vontade? Eu quero que você ore agora. E eu quero que você diga para Jesus o que você tem sentido. Eu quero que você diga para Jesus o que você tem pensado. Pensamentos que você sabe que não estão fazendo bem para você. Pensamentos que você não tem conseguido vencer. Eu quero que pela fé, em nome de Jesus, você dê voz de prisão para esses pensamentos e leve eles presos para a presença de Jesus. Você pode fazer isso agora? Então já começa, não precisa nem esperar a música que o Alan vai tocar aqui.
vai orando, vai dizer: Senhor Jesus, vim te trazer preso esses pensamentos aqui. Ou, Senhor Jesus, me dá força para prender esses pensamentos aqui. Mas você tem que dizer para Ele quais são os pensamentos. Você tem que dizer: é isso que eu estou pensando, é nisso que eu tenho pensado. Vai agora, exercita a tua fé. Vamos fazer esse momento um momento de libertar você dos pensamentos criminosos que atentam contra a tua vida, contra a tua saúde, contra a tua família, em nome de Jesus. Não se preocupe em cantar agora, é só orar, só apresentar os teus pensamentos para Jesus. Espírito Santo de Deus, traz à memória os pensamentos que têm tirado o brilho da vida dos teus filhos e filhas, e fortalece, Senhor, para que eles apresentem esses pensamentos com fé, na presença do Senhor Jesus, que guarda nosso coração e nossa mente. E não permita que esses pensamentos voltem, Senhor. Se o Senhor quer usar o tratamento do psicólogo, do psicanalista, se o Senhor quer usar a medicação, o Senhor pode, através de todas as coisas, porque a tua graça é multiforme. Mas nós pedimos que tu faças, Senhor, e nós sabemos que para ti basta uma palavra, basta o teu querer. Então vem libertar dos pensamentos ruins, dos pensamentos maus, dos pensamentos demoníacos, dos pensamentos sombrios, depressivos, ansiosos, desesperançados, e vem estabelecer a mente de Cristo na tua igreja. Vem dar a sabedoria dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é só hoje que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso todos os dias, porque você não para de pensar nunca. Eu já falei tempos atrás que para cada receptor de estímulos que nós temos, partindo do módulo de interpretação no cérebro, 10 respostas. Já pensou? Um estímulo de entrada, 10 respostas. Significa que a gente cria uma realidade maior do que a realidade. Então, nós precisamos, todos os dias, ser o xerife dos nossos pensamentos. Dá voz de prisão para eles em nome de Jesus, todos os dias na presença de Deus. Segundo, faça o que deve ser feito. Simples assim. O que é importante para você? Faz. Começa hoje. Eu acho que é importante caminhar. Então hoje de tarde vai lá no Parque dos Macaquinhos. Eu acho que é importante convidar o pastor para almoçar. Me convide agora, depois do culto. O que você acha importante? Faz agora. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A palavra pecado significa errar o alvo. Então aquele que sabe que deve fazer, mas faz outras coisas ou não faz, está errando o alvo. Qual é o alvo? O alvo são as coisas que eu sei que eu devo fazer.
Então, enquanto a música continua tocando, pode deixar as luzes ligadas, porque o pessoal vai escrever agora. Pega esse cartãozinho que tem aí na sua frente. Você vai fazer uma lista de coisas que são importantes para você. Faz isso agora. Ah, eu já sei. Faz esse exercício. Visualize o que é importante para você. Não é vergonha nenhuma. Tem lápis aí, ou pede caneta emprestado. Se precisar usar 1 ou 2 ou 3, não importa. Mas faz uma lista. Não é para fazer uma carta para Jesus agora. É só uma lista. Faz a lista. O que você considera importante para a vida? Você pode fazer isso agora por você mesmo? Coloca aí o que é importante para você. Eu vou dar esse tempo para você. Você pode aproveitar para fazer isso, ou você pode desperdiçar esse tempo. Você é livre, tá? Mas se você considera importante seguir as recomendações ministradas pela palavra, então faça. O que é importante para você? E não é nem o que é importante para o casal, né? Ah, o que é importante para nós? Vamos fazer a nossa lista. Não, essa é outra lista. O que é importante para você? Para você. Vai escrevendo aí, vou te dar um tempo para isso. Coloque aí pelo menos 5 coisas que são importantes. Você não vai precisar entregar essa lista para mim, tá? Fica tranquilo, essa lista você vai levar com você. Mas coloca aí pelo menos 5 coisas que são muito importantes para você. Depois, como você vai levar esse papel para casa, você continua a lista. Mas agora, coloca pelo menos 5 coisas que você sabe que são importantes. Coisas que precisam estar na sua vida. Coisas que você precisa fazer. Procure, depois que você tiver essa lista pronta, coloque em ordem de prioridade. Os top 5, os top 10, os top 15, os top 20. Mas primeiro você vai colocando o que vem na cabeça, depois você organiza. Depois você vai ver que isso aqui faz parte disso, isso aqui faz parte daquilo. Saber o que é importante, mas não fazer corrói aos poucos. E aí o que você vai fazer com essa lista? Você vai olhar para ela e você vai fazer um plano de ação. Isso aqui eu vou começar hoje, isso aqui eu vou começar amanhã, mas já vou colocar para despertar, já vou colocar na agenda. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pedir ajuda. Pedir ajuda na igreja. Você vai deixar o cartãozinho, vai enviar um WhatsApp, preciso de ajuda para viver a vida que eu acredito que devo. Ok? Faça o que deve ser feito. E essa lista, olha para ela todos os dias. Faz ela bonitinho, faz um quadrinho, bota de tela no celular. O que é importante deve ser feito. Uma vez eu estava com um amigo muito querido e a gente estava tomando café. E aí, eu estava com a minha xícara e ele estava com um copo descartável. E ele colocou o café dentro do copo descartável e ele disse: "Bah, isso aqui causa câncer, né?" Ele disse, porque o plástico, no calor, ele solta microplástico com determinadas substâncias. Esse cara, tu acredita mesmo nisso que tu acabou de dizer? Porque não adianta saber que o copo dá câncer se você continuar tomando coisa quente nele. Literalmente isso vai matar você. Mas esse exemplo serve para tudo. Se você sabe que é importante, faça. Se você sabe que é importante e não deve ser feito, não faça. E a última dica de hoje é: viva cada momento na força de Jesus. Viva cada momento na força de Jesus. Olha só Jó 2:10.
Lembra que antes disso a mulher dele disse assim: Jó, tua vida está um inferno, amaldiçoa Deus e morre. Olha o que ele responde para a mulher dele, e aí a gente tem alguma certa autorização aqui bíblica, né? Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Não pode usar isso em casa, marido, isso foi só Jó. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Sabe o que Jó entendeu? A vida como ela é. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu vou receber de Deus o que Deus me mandar, se for bom, se for ruim. E eu fiz essa pregação com muito temor, meus irmãos, porque eu disse assim: não me testa nessas coisas, porque Deus tem um jeito de quando eu vou pregar alguma coisa assim, Deus normalmente dá uma testada. Não me testa, eu sei, Senhor, eu creio. Jó é o exemplo de uma fé resiliente. Quando ele era rico, quando ele perdeu tudo, quando ele voltou a ser mais rico ainda, ele não deixou de ser um homem justo e temente a Deus. O momento é bom? O momento é ruim? As coisas estão fáceis? As coisas estão difíceis? Você está com muito? Você está com pouco? Se você pode fazer alguma coisa para mudar a realidade, faça. Se você não pode, aceite as coisas como elas são. Mantenha a sua essência como filho, como filha de Deus, como discípulo, como discípula de Jesus, como santuário do Espírito Santo de Deus. Seja quem você é no Senhor em qualquer circunstância. E lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos terminar dizendo isso juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, declara: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, obrigado porque Tu és a força, e Tu nos dás de Ti mesmo, Tu nos dás desta força. Então vem estabelecer o Teu reinado nos pensamentos dos Teus filhos e filhas, vem estabelecer o Teu reinado nas ações dos Teus filhos e filhas, e vem fortalecer os Teus filhos e filhas nos bons e nos maus momentos. Continua falando, cuidando da gente. Somos Teus e precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Olha só, rapidamente eu quero dizer para você que esse mesmo cartão que você usou aí, não o que você escreveu, né? Mas esse modelo que tem aí, você pode usar para deixar uma decisão que talvez Deus tenha convidado você a tomar nesta manhã. Dá uma olhada nesse cartão aí para saber do que eu estou falando. Preenche ele, inclusive lá embaixo tem um espaço para você deixar alguma coisa aí para a gente orar por você. Alguma coisa que está difícil na sua vida, na vida de outra pessoa, faz o pedido de oração. E antes de ir embora, solta esse cartão lá naquele balcãozinho lá. Se você tem o meu WhatsApp, pode enviar também para mim, ok? Se você quer conhecer mais Jesus, você sabe pouco a respeito dele, sabe pouco a respeito da Bíblia, vem para a nossa Escola Bíblica da Comunhão, Fundamentos Bíblicos. Estudos gratuitos, informais, muito especial. Se você já tem uma jornada com Jesus, vem na quarta-feira estudar online. Se você quer dar o próximo passo de envolvimento e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, vem para o processo de formação ministerial, mas eu não posso por causa desse horário, por causa disso, por causa daquilo. Vamos conversar, vamos dar um jeito, tá bom? Se você é um discípulo de Jesus e tem entendido que essa aqui é a sua igreja, é a igreja para você congregar, é a igreja para você abençoar e ser abençoado, aí nesse cartão tem a opção de você marcar assim, ó, quero me tornar membro da igreja. Ou então me envia o WhatsApp se você tem o WhatsApp, tá bom? Domingo que vem nós vamos receber novos membros e hoje à noite temos batismos aqui na comunhão, glória a Deus por isso, né? Então, se você sabe de alguma pessoa que pode ser abençoado com a mensagem que você ouviu hoje, a gente colocou lá no grupo do WhatsApp o convite digital, manda para essas pessoas, encoraja elas a virem. Se você precisar, me pede hoje que eu envio para o seu WhatsApp aí esse convite, tá bom? Vamos nos colocar em pé, louvarmos ao Senhor com essa última canção. Pode chegar a banda toda aí, porque eu gostaria que fosse uma música de muita alegria. Irmãos, eu quero fazer lembrei de uma coisa aqui, Alan, quero fazer uma menção importante. Essa semana, dia 26, foi dia do surdo.
E o surdo, ele tem uma deficiência auditiva. Não é uma deficiência intelectual, não é outra deficiência senão não ouvir o som como nós ouvimos. No entanto, o surdo percebe o mundo através dos outros sentidos, que muitas vezes, ou em grande parte das vezes, são sentidos que ficam mais aguçados do que os nossos. Eles não são pessoas menores, pessoas inferiores, assim como os outros deficientes de outras naturezas, continuam sendo seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, dotados de capacidade e potencial. Então, como foi esse dia, eu acho que vale a pena a gente pensar e ter cuidado sobre o nosso olhar sobre nossos irmãos e irmãs e procurarmos vencer as barreiras. Nós temos surdos que frequentam a comunhão. Não custa você usar ferramentas de aplicativos para aprender a dizer oi, tudo bem, Deus te abençoe, para a gente poder ter comunhão como uma comunidade toda e não separado por partes que não sabem se relacionar, tá bem? Então, que Deus abençoe o Gilmar, o Leandro, a Cariza, os surdos que frequentam a nossa comunidade, a Arlise. Se você inclusive quer fazer parte de um ministério de Libras, mas eu não sei fazer os sinais, a Arlise se dispõe a ensinar ou apresentar caminhos, tá bom? Vamos celebrar a comunhão, tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Bênçãos. As palmas. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Com alegria cante, Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus.